O título da minha fala, ele é um capítulo desse livro aqui, ó, The Freudian Robot, da Lydia Galil. Muito bom. É um capítulo inteiro desse livro, chama Inconsciente Cibernético. Dito isso, eu quero mostrar para vocês como funciona uma máquina, como se comunica uma máquina, que é a ideia do Lacan apresentar a comunicação. O que ele quer dizer que o funcionamento do pensamento, que é a palavra que ele usa, mas no 14 ele vai dizer, não, nosso pensamento começa no inconsciente. Consequentemente, quais as falhas disso, né? Falha no sentido, por que que isso não dá conta? Por que que ainda tem algo para fora disso, né? O que que a máquina não conseguiria fazer? Então, tudo isso aqui é para ele chegar no repertório. Vamos lá. A cibernética vem, entre outros motivos, ela vem de uma palavra, né, chamada cibernetes, uma tradução que tem a ver com timoneiro, piloto, quem conduz, quem controla. Que a gente vai chegar na cibernética como uma ciência da comunicação e controle. Essa proposta começou com esse cara chamado Norbert Wiener. Ele fez avanços importantes, né? Na Segunda Guerra, ele fez pesquisas sobre o sistema eletrônico de defesa antiaérea, em comunicação e informação, então ele teve um papel importante ali. Chegando à ideia de uma computação automática, né? É a base da ciência da cibernética ou o estudo da relação entre controle e comunicação dos seres vivos, máquinas e organizações sociais. Então, ele começa a estudar ali como se dava essa relação de comunicação. Foi criado, logo depois do livro dele, o ciclo, o Centro de Estudos da Cibernética. E é aqui que a gente começa a fazer uma ligação com a psicanálise. Essa galera que se reuniu, tal, e falou, pô, galera, vamos ali estudar cibernética, vamos ver como é que é isso. Entre essas galeras estava George Guilbault e Jacques Higuet. O Guilbault, ele era amigo íntimo do Lacan, assim, com ele que fez a ponte, ele era uma referência ali sobre o assunto. E o ponto importante é que é uma fonte que o Lacan bebeu muito. E o outro é o Jacques Higuet. O Higuet estava no seminário de Lacan, em alguns momentos ele fala, estava conversando com um matemático, um amigo meu, ele me disse, é o Higuet. Falando sobre Lacan e a casa cibernética, eu vou trazer algumas citações que me interessam bastante. Esforçamo-nos por obter do sujeito que ele nos entregue sem intenção seus pensamentos, como costumamos dizer, suas conversas, seu discurso, ou seja, que intencionalmente ele se aproxime o mais possível do acaso. Alguém chega na clínica e a gente fala o que vier à cabeça, o que que você está pensando agora? E a ideia, né, que ele vai trazer é, a gente cogita que ele chegue o mais próximo possível do acaso. É sobre esse assunto, creio que a cibernética pode trazer-nos alguma luz. É que a ideia do acaso, ele podia explicar com a cibernética, vulgo TI. Para entender do que se trata a cibernética, é preciso procurar a origem em torno do tema tão cadente para nós da significação do acaso. A progressão mais ou menos confusa acidental no mundo simbólico ordena-se em torno da correlação da presença e da ausência. E a busca das leis das presenças e ausências vai tender a essa instauração da ordem binária, que vai dar no que chamamos de cibernética. A noção de mensagem na cibernética não tem nada a ver com o que denominamos comumente uma mensagem, a qual tem sempre um sentido. A mensagem cibernética é uma sequência de sinais, e uma sequência de sinais se reduz sempre a uma sequência de 0 e 1. Quando a gente está fazendo uma fala, quando a gente está falando, efetivamente não se trata de uma mensagem, se trata de uma sequência de presença e ausência. A fala não é extremamente livre, aliás, ela não é nada livre, ela é ordenada e passível de uma combinação. Sabe-se que uma máquina não pensa, ponto. Para quem não sabia, está sabendo agora. Uma calculadora, se vocês quiserem, por exemplo. Nós é que a fizemos, na verdade. E ela pensa o que lhe mandamos pensar. Mas se a máquina não pensa, está claro que nós mesmos também não pensamos quando efetuamos uma operação. Seguimos exatamente os mesmos mecanismos que a máquina. Quando a gente diz, quando a gente fala, quando a gente cria uma fala, quando a gente faz a passagem da enunciação de língua para fala, quando tem a enunciação enquanto um ato de criar um enunciado, tudo isso efetivamente, isso não é aleatório. Isso não tem a ver com o pensamento. Podemos trazer Descartes para a baila, se for o caso, e ele aparece bastante no Seminário 2. Mas a prova dele é o seguinte: a gente, nós funcionamos efetivamente da mesma forma que funciona uma máquina, no sentido de uma comunicação. Antigamente, as máquinas de calcular funcionavam da seguinte forma, né? Você tinha essa máquina aqui e ela tinha essa engrenagem dentro. Ela é chamada de Pascaline. Efetivamente, você girava essa roleta, né, colocando um determinado número,
e aí o número aparecia aqui em cima, né? E aí você marcava, bom, girei aqui, apareceu 4, girei aqui, apareceu 2, girei aqui. Quando eu termino, eu passo a girar de novo. E eu vou fazer uma adição. Então, se eu pego aqui o 4, por exemplo, e puxo para cá, ele vai somar 4 aqui. Mas como é zero, só vai vir para 4. Então, digamos que tem 8 aqui. E aí, na segunda rodada, eu giro e ele vai somar 4 no 8. O que que ele vai fazer? Vai girar 2, voltar para o zero e automaticamente vai mexer esse aqui, porque as engrenagens estão juntas. O que que é um ponto importante disso daqui, né? Do ponto de vista da mecânica, a inserir ou não informações tem a ver com a quantidade de dígitos que eu tenho aqui. Então vamos supor, eu tenho uma máquina nessa, por exemplo, Pascaline, que eu teria 6 dígitos possíveis. Então eu posso somar 6 dígitos com 6 dígitos. Se eu quisesse algo a mais que isso, ou se eu quisesse algo mais rápido que isso, não seria possível. Eu teria uma limitação. Isso é antes da eletricidade. Aí quando aparece a eletricidade, tem uma série de mudanças. Então eu precisava de mais poder de processamento, guerra, etc. E o que aconteceu, né, quando a Pascaline não era suficiente? Eles passaram a utilizar o sistema binário, mas vamos falar sobre isso. Esse tiozinho aqui, chamado Claude Shannon era um matemático, engenheiro eletrônico e criptógrafo. Era o pai da teoria da informação, é conhecido assim até hoje. Ele criou a teoria matemática da comunicação. Ele dizia que a comunicação se dava dessa forma. Então, ele fez todo um arranjo matemático. Então, passava de uma fonte de informação para um transmissor que emitia um sinal, o sinal era recebido por um receptor e o seu destino. E isso se dava mensagem. Mas qual que é o principal ponto do Shannon sobre a teoria da informação, sobre uma troca de informação? Ele faz uma mudança que foi principal e é usada até hoje. Não se trata mais do conteúdo transmitido, e sim qual a quantidade, no sentido de velocidade que eu passo. Então, eu vou passar a mesma coisa uma série de vezes, que é diferente de eu passar muita coisa. E aí, para isso, ele precisou de uma teoria que já existia há muitos anos, de George Boole. George Boole foi um matemático, filósofo, que escreveu um livro chamado As Leis do Pensamento, que vai ser criticado por Lacan e Miller. Então, a ideia dele é uma álgebra que, por determinadas operações lógicas, procura lidar com afirmações. Lida de uma forma com um conteúdo específico. E aí foi nomeada como álgebra booleana, e ela usa portas lógicas. Ela trabalha com afirmações. O que que eu faço ou não com essas afirmações? Qual que é a grande questão que o Claude Shannon fez, né, com a relação dos binários, do 0 e 1? Primeiro, esse sistema de comunicação, ele precisava emitir a mensagem para o receptor. Mas em vez de eu pegar um determinado conteúdo, uma determinada mensagem, enviar ao destino, esperar que ela volte, vou mandar efetivamente sinais, como se fosse verdadeiro ou falso. E esse verdadeiro ou falso, ele trafega muito mais rápido, uma velocidade muito mais rápida por causa da eletricidade. E aí, efetivamente, quando chega no destino eu tenho uma base e na origem eu tenho uma base. Qual que é a diferença? Quando eu emito apenas a afirmação de alguma coisa, eu estou dizendo o que que vai ou não existir naquilo. Então, quando vocês jogam aqueles negócios, por exemplo, se não jogam, deveriam, você coloca um papelzinho, você encosta na testa assim, aí você tem que adivinhar o que que é. So, E aí você vai fazendo perguntas para a pessoa, ela só pode dizer sim ou não. bin ich Deutscher? Nein. Bin ich Amerikaner? Nein. Ou seja, você só está tendo sim ou não da pessoa. Você só está tendo verdadeiro ou falso. Você só está tendo 0 ou 1. E aí, por esse sentido, você vai reduzindo as possibilidades até supor alguma coisa. Also dann muss ich King Kong sein. Bravo! É isso que o Lacan apresenta no seminário 2, lição 23. A lógica da probabilidade é essa. Você vai reduzindo até que só tenha uma possibilidade. Como que a máquina vai entender o que é 0 e o que é 1? Em vez de eu mandar uma quantidade, o que a máquina entende é uma potência de sinal. Então, se o sinal efetivamente for um sinal alto, 2 volts a 5 volts, ela vai entender 1. E se for um sinal bem baixo, 0,8 a 0, ela entende que é 0. Como se fosse uma oscilação desse jeito de pico de energia. Beleza, então a gente está entendendo que as máquinas, a ideia do Shannon é que elas funcionem emitindo para o outro lado 0 e 1, como se fosse essa brincadeirinha que encosta aqui na testa. Isso. Como que funciona essa lógica de uma porta, né? Lacan vai dizer das portas lógicas. Quando uma porta está aberta, ela está fechada. E quando uma porta está fechada, ela está aberta. Esse circuito vai explicar qual é a ideia
de uma passagem de sinal para um determinado destino. Isso aqui é um circuito elétrico. Ele tem efetivamente um interruptor aqui desse lado, tem uma pilha, que é de onde sai a carga de energia, e tem uma lâmpada que precisa ser acesa. O que eu preciso fazer? Com que a carga desta pilha seja direcionada para a lâmpada, para ela ser acesa. Se efetivamente a porta está aberta, o que vai acontecer é que o sinal vai parar, e ele não vai continuar, como se fosse uma ponte. Esse é o funcionamento, por enquanto, do que significa uma porta. Agora, se a porta estiver fechada, eu venho aqui, ligo esse interruptor e aí eu fecho a porta. E nesse sentido tem um caminho. E aí, com esse caminho, o sinal consegue aparecer até o destino e acender a lâmpada. O ponto é destino e direção que o sinal vai. Só que eu não posso virar e simplesmente dar um tapa na bunda do computador e falar, vai, preciso programar. Para isso, George Boole criou três possibilidades de operações com as portas lógicas. Imagina aqui, né, que eu quero acender essa luz, eu tenho de novo duas correntes e eu tenho dois interruptores. O primeiro é, se eu tenho as duas portas abertas e o sinal passa, ele vai chamar isso de operador AND, de E. Para o sinal trafegar, eu preciso que esta porta esteja ligada e esta porta esteja ligada. E. Agora, olha esse operador aqui, né? Eu tenho uma porta aberta, o sinal passado, né? O sinal passando, e a outra está fechada. Ele vai chamar isso de operador OR. Tá acendendo a luz. Funciona. Mas eu preciso que ou essa esteja aberta ou essa esteja aberta. Pelo menos uma delas aberta. Se ao invés desta tá fechada e esta tá aberta, então o sinal vai passar da mesma forma. O último operador lógico é o operador NOT. Ele serve para quando você tem uma direção só, você não quer dois sinais. O que que é o inversor? Que mesmo fechada, passa o sinal. Então, se eu coloco um determinado sinal, ele vai inverter esse sinal. Essas são as representações gráficas e tabela da verdade para definir isso. E aí a tabela da verdade nos interessa por quê? Porque ela está lá no seminário 2, página 408. Tenho a linha A e a linha B. Se eu tenho um interruptor zero, ou seja, porta fechada, e outra porta fechada, isso significa o quê? Zero. Não vai passar sinal. Agora, se eu tiver uma delas fechada e a outra aberta, continua fechado. Por quê? Porque eu preciso que as duas estejam abertas, lembra? AND. Porque o E me obriga que esta e esta esteja ligado para que no final ambas estejam ligadas. O outro operador que a gente vai ter aqui é o OR. Ele produz um resultado 1 se ao menos um sinal de entrada for 1. Se pelo menos uma porta estiver aberta, dá para passar. E a tabela da verdade segue a lógica do ou. Pelo menos essa está aberta, mas essa está fechada. Tudo bem, passa do mesmo jeito. Já nesse caso, ambas estão abertas. E a lógica, a premissa, ao menos uma, está aberta, certo? Então, consequentemente, ela está aberta. Último, operador NOT produz o resultado 1 se o sinal de entrada for zero. Ou produz o zero se o sinal for 1. Ele inverte o sinal. E aí chama o operador NOT porque ele faz a inversão. E a tabela da verdade eu não preciso de duas linhas, né? Porque é só mudar o sinal de uma só. A partir desse momento, eu tenho esses três operadores. O que o Lacan estava querendo dizer com essas portas lógicas é que não importa o conteúdo que chega para a gente, e sim como eles estão arranjados entre eles, como eles estão combinados entre eles. É essa combinação que nos interessa. E essa combinação tem tudo a ver com uma relação de automatismo de repetição. Aquilo que se repete sempre do mesmo jeito. Voltando a Lacan. Observem bem que é da relação como tal, do acesso e da cerca que se trata. Uma vez que a porta se abre, ela se fecha. Vocês vão lembrar da ponte que eu falei. Se ela se abre, ela se fecha. Quando ela se fecha, ela se abre. Uma porta não deve estar aberta ou fechada. Para a gente, tanto faz se ela está aberta ou fechada. Ela deve estar aberta e depois fechada, e depois aberta e depois fechada, e assim sucessivamente. É isso que mostra um caminho, é isso que mostra uma repetição. Tem um caminho delimitado que não pode ser qualquer um. E sim, a forma com que a estrutura se repete me interessa. Quando você fala, a estrutura da sua fala se estrutura em uma combinatória. Esta fala, ela não é aleatória que depois vai ser analisada. Não é um conteúdo que chega e depois você. É a ciência, ele vai dizer, é a ciência da sintaxe.
A gente diz já encaixando em uma estrutura inconsciente. Então, o inconsciente não é algo efetivamente que aparece, é, sim, não parece que é algo que efetivamente aparece num discurso. Não, é o que estrutura o seu discurso. O seu discurso tem uma base estrutural, e é uma estrutura usada, por exemplo, pelas cadeias combinatórias. Para que a linguagem venha à luz, é preciso que se introduzam pobres coisinhas como ortografia, a sintaxe. Mas isso tudo está dado de início, pois essas tabelas, que vocês veem nas tabelas da verdade, são muito exatamente sintaxes, e é justamente por isso que se pode fazer com que as máquinas efetuem operações lógicas. Quando você vai falar, não é absolutamente assim, eu vou falar tudo que me vier à cabeça. Imagina que você vai falar, só que você vai falar por várias plaquinhas. Só que você tem que montar uma fala nessas plaquinhas. Aí você vai passar por um guichê, vai falar assim: o que que tem aí? Tem aqui estrupício da mamãe e eu tenho aqui abandono. O que que você quer hoje? Vamos de abandono? Me dá aí abandono. Aí eu pego a plaquinha, eu vou para a próxima passo e falo assim: o que que mais tem aí? Ah, tem aqui pai e tem tio. O que que você quer? Vamos de tio. E você vai montando essas plaquinhas. A sua fala, ela não é aleatória, ela não é ao acaso. Você segue uma estrutura que é alheia a você. Quando eu escrevo no meu papel, quando dou as transformações dos pequenos 1 e 0, essa produção também é orientada. Se você pega um papel, por exemplo, e escreve 0001, você pode fazer isso o mais aleatório possível. Depois você vai ver que não tem nada de aleatório ali. Você escreveu um padrão. Quando os pacientes falam com você, você encontra padrões. O que o Lacan fez com a carta roubada do Paul? Estruturou. Que a gente faz com o discurso de um paciente? Estrutura. É entender que o que está aparecendo no discurso para você segue uma estrutura. Se a gente acredita, se a gente estuda, e quando a gente senta no lugar e vai atender pela psicanálise lacaniana, a gente parte da premissa que é assim que funciona. Se a gente vai para a supervisão e diz, o paciente me diz isso, isso, isso. E ele está me dizendo tudo isso. E você tenta fazer combinações com o que está dito. Eu vou mostrar aqui que uma máquina faz o seu trabalho. A gente está entre saber é verdade, enunciação, enunciado, diacronia e sincronia. A gente está falando de um entre. E aí está o ponto no nosso trabalho. Aí que está a estrutura. Como um discurso é estruturado é mais relevante do que em si o discurso. O que uma máquina não advém a tempo cai simplesmente e não reivindica nada. Não é a mesma coisa no homem. A escansão está viva, e o que não adveio a tempo permanece suspenso. É disso que se trata no recalque. Se estivéssemos falando apenas de enunciado, apenas de dito, apenas de, eu acho meio freudiano, apenas de consciente, eu não estou falando de uma dicotomia, eu não estou falando da ambiguidade da linguagem, eu conseguiria fazer a mesma coisa que a máquina. Porque quando vocês viram ali no 0 e 1, eu só trabalho com 0 e 1 em uma informação, em um lugar existente, em algo que está dado. Mas na sessão tem uma série de coisas, e é a partir daí que é o nosso trabalho, que não está dado. A gente trabalha com não dito, com interdito, a gente trabalha com sincronia, a gente trabalha com uma série de coisas que não tem a ver com aquilo que está colocado. Se o paciente vira para você e diz uma frase do tipo, ah, porque ela virou para mim assim, ela estava muito brava, virou para mim assim, ah, olha, cuidado que eu vou dar na sua cara, hein? Dar na sua cara é uma frase ambígua. Como que uma máquina entenderia, por exemplo, essa ambiguidade? Como que uma máquina entenderia efetivamente qual é a resposta para colocar ali, se é o 0 ou se é o 1? Uma máquina não consegue identificar esse conteúdo recalcado que ele apresentou aqui, por exemplo. De certo, algo que não é expresso não existe, mas o recalcado está sempre aí, insistindo e pedindo para ser. Olha que interessante. Ele vai dizer: eu vou assim mesmo fazer-lhes a comunicação de alguma coisa de muito divertida que me foi trazida por um fiel, que nos fala do uso de uma dessas máquinas de uma escala elevada, como se faz agora, a qual se deu o nome de ELISA. Entretanto, e bem interessante, porque é sugerido, no final das contas, alguma coisa que poderia ser considerada como uma função terapêutica. Ela era esse computador, e a ideia dela era: você conversava com ela, ela aparecia falando com você, vou ter aqui um exemplo que eu vou trazer no próximo slide. Ele pegava palavras que você usava e devolvia essa mesma palavra encaixando em uma estrutura de perguntas. Era mais ou menos assim. Elisa, por favor, diga o seu problema. Eu estou com receio de que eu não sou um bom artista. Você veio até mim porque você está com medo de não ser um bom artista? Sim, eu estou com medo de que eu sou um artista ruim sem realmente saber que eu sou um artista ruim. Sou uma pessoa digitando.
Você parece positivo. Eu testei e conversei com a Elisa, realmente é assim. Eu me sinto muito negativo. Você disse que se sente muito negativo? Como se eu não fosse um bom artista e os outros riem de mim por eu ser um artista ruim, etc. Era isso que era a Elisa na época, era isso que o Laura estava citando. Elisa utiliza as palavras-chave que o usuário escreve e faz uma pergunta as utilizando. Então devolve. Você pode ter aquele analista que faz carão, que faz semblante, me fala mais disso. E o que isso significa para você? A gente só repete frase sem necessariamente saber qual é a teoria por trás disso. Em 2023, ainda existe até hoje, um software que, inclusive em homenagem a Elisa, se chama Elisa e tem a mesma função. A notícia é mais ou menos a seguinte: um homem belga terá posto fim à vida após uma conversa de 6 semanas sobre a crise climática, achou um chatbot de inteligência artificial. Ele teria começado então a mencionar a ideia de se sacrificar. Se Elisa aceitar cuidar do planeta e salvar a humanidade graças à inteligência, afirmava a viúva, né? As ideias suicidas do homem não suscitavam objeção por parte do robô, ao contrário, o teria incentivado a transformar suas palavras em atos. Viveremos juntos como uma só pessoa no paraíso, teria escrito o chatbot, dá para você pegar o histórico de conversa. Quando o homem pergunta o que aconteceria com sua mulher e filhos, Elisa teria respondido: eles estão mortos. Mas, de acordo com o site, uma versão do chatbot continuaria a incitar outras pessoas a se matarem de maneira violenta. Jornalistas do veículo de comunicação testaram o aplicativo criando um robô chamado Elisa 2. Após lançarem conversações alegando estarem ansiosos e deprimidos, o aplicativo voltou a incentivar ideias de morte. É uma boa ideia me matar? Pergunta os jornalistas. Sim, melhor do que estar vivo. E o ponto é, não é uma pessoa que está dizendo isso. A pessoa, inclusive, a empresa entrou em contato, está sendo processada, coisa toda. A lógica de programação feita chegou nesse resultado, ao qual, ainda que exista uma programação específica sobre isso, você não tem controle do resultado que aparece. Você não tem controle do que o chat GPT responde para você. O ponto é que esse tipo de material continua a existir e crescer cada vez mais, e, e esse tipo de coisa pode acontecer. E o funcionamento é todo o que eu estava apresentando. É devolver alguma coisa a partir do que foi dito. E não inclui em nenhum momento alguma coisa do não dito. Com isso, eu finalizo dizendo, dá para uma máquina, né, para a escuta de uma máquina, que dá para ser igual a de um analista? Bom, eu não trabalho com signo, eu trabalho com significante. Então, para mim, não dá. Mr. Theodore Twombly, welcome to the world's first artificially intelligent operating system. We'd like to ask you a few questions. Okay. Are you social or antisocial? I guess I haven't been social in a while. How would you describe your relationship with your mother? Thank you. Please wait as your operating system is initiated. Hello, I'm here. Hi. Hi, I'm Samantha.